pelos dízimos, pelas ofertas que foram trazidos até a tua casa. Os testemunhos foram maravilhosos de ouvir. Quanto o Senhor está agindo no meio da tua igreja. O quanto, ó Deus, nós não temos controle, porque cada um vive a sua vida, cada um tem os seus caminhos do dia a dia, mas é gratificante ouvir que o Senhor tem feito maravilha na vida dos teus filhos. Obrigado. Obrigado pela fidelidade dos teus filhos com dízimos e oferta. Obrigado pela fidelidade dos teus filhos com adoração, louvor, a dedicação ao teu reino. Muito obrigado. Que essas sementes sejam transformadas em sementes santas e venha, meu Pai, frutificar a tua casa, o teu reino e a vida do teu povo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz, amém. Lucas 15, 8 a 10 diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? É uma pergunta. E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. E assim digo-vos, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Viu? Se arrepende. Quem conhece o que é uma dracma? Alguém conhece uma dracma? Não? Tem aqui o título da mensagem. Põe o título da mensagem. Dracma. Acenda. O título da mensagem dessa manhã é Acenda a Luz. Aqui está a dracma. Está vendo ali a dracma? Quem conhece aquela fantasiazinha lá do Brasil que tinha de cigana? Ciganinha. Ela andava com uma coroazinha, uma tiarazinha, cheia de moeda. A dracma, aquilo ali é o Oriente, é do Oriente, tá? Aquela fantasia é uma alusão às roupas das mulheres do Oriente. É a mesma coisa, tá vendo ali? A dracma era uma moeda de dinheiro, tá? Uma moeda como a gente tem aqui. E essa moeda, ela valia um dia de trabalho de um trabalhador comum. Um dia de trabalho, uma dracma. Quando a mulher se casava, ela ganhava 10 dracmas, 10, e fazia uma coroa, uma tiarazinha. E essa dracma, elas colocavam sobre a testa, porque ela representava uma mulher casada, como aliança da gente. Então a dracma é justamente isso. A dracma é uma moeda, e ela recebia 10, quando se casava, automaticamente já vinha numa tiara, numa coroa, e ela colocava sobre as suas vestes, na cabeça. Então todos que olhavam sabiam que essa mulher era casada. É um costume deles que ainda deve existir, não sei se existe, já que Israel o Ocidente já entrou ali, as coisas já mudaram muitos costumes, mas talvez aquele pessoal da antiga ainda deve ter esses costumes. Então essa mulher, essa parábola que Jesus começa a falar no livro de Lucas 15, que também está nos outros evangelhos, se você olhar uma parábola, o que é uma parábola? Uma parábola faz de conta, certo dia, sabe quando alguém fala assim, certo dia, havia ali um homem. Parábola é justamente isso, não é um fato real, mas é uma forma, uma aplicação que Jesus fazia naquela época, para poder trazer um ensino, era um exemplo que ele pegava, não real, mas usava para ensinar o povo, para que o povo entendesse. Se você olhar o livro de Lucas, no capítulo 15, você vai encontrar ali algumas parábolas. Você vai encontrar a parábola da ovelha perdida logo no início. Jesus está falando da ovelha perdida. O que quer dizer isso? Ele está falando da vida profissional de alguém. Porque ali tinha um grupo de pessoas que seguiam a Jesus, inclusive os escribas, tá? E os fariseus, que eram seita da época. Os escribas eram aqueles que
Eu não vou entrar nessa parte agora, porque é uma coisa meio longa, mas eles seguiam Jesus porque eles queriam manter a tradição da lei judaica. Para que vocês possam entender assim, no âmbito geral, para vocês entrarem na história. Né? Os fariseus partiam do mesmo sentido. Então eles estavam olhando. E no meio também deste povo, havia os gentios. Aqueles que seguiam Jesus estavam conhecendo o Evangelho e Jesus pregava para todos eles. Só que esses religiosos, e você encontra eles até hoje dentro das igrejas, eles não aceitam o que é novo e criticam tudo que é de Deus, porque Deus tem que seguir a forma deles, de servir a Deus. Se tiver algo diferente, não tem Deus nisso aí. Né? Então Deus tem uma característica, o povo de Deus tem uma característica virtual, ou visual. Se não for daquele jeito, não é de Deus. Não é de Deus. Tem que ser daquele jeito. Então, só que vocês entendam. Aí Jesus chega para esse povo e começa a pregar para eles e começar a combater esses religiosos. Porque tem esses que queriam manter a lei do Senhor, mas não aplicava como era para si. Ou seja, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Você está me entendendo? Aí Jesus veio e qual de vocês tem que perder uma ovelha, né? Não deixa as 99 no pasto e não vai correr atrás para pegar aquela. Qual que é aqueles que no dia de louvar a Deus, né? Mas se tiver um dinheirinho a mais extra, por que não deixa de louvar a Deus e vai louvar e vai pegar o dinheirinho? Mesma coisa, irmão. É isso que Jesus está falando. Porque na hora que ele mexe no nosso equilíbrio, Deus pode ficar em segundo plano. Você está entendendo? Deus pode ficar em segundo plano. Então, Jesus está falando para eles, porque esses eram o tipo de pessoas que perseguiam Jesus. A segunda parábola, Jesus está falando da parábola da dracma perdida. Quando ele fala da dracma perdida, ele está falando da vida pessoal, valores. Sabe? Essa parábola fala de valores, vida pessoal, vida moral, vida sentimental. Tratando a dracma como essa parte da vida daquelas pessoas. Ensinando aos que eram leigos, mas batendo nos taus que eram sábios. E a terceira parábola que Jesus faz aqui é do filho pródigo. Porque às vezes, irmãos, a gente faz tanta coisa como, né, o role dos roles, e às vezes a gente perde filho por falta de visão de Deus e achar que os seus valores têm que ser os seus valores e dá tanto valor aos seus valores e menospreza os valores dos filhos. É por isso que a Bíblia diz: ei, filhos, obedeça os seus pais. Ei, pai, não irrite os seus filhos. Sabe? Essas coisas que a Bíblia fala. Então Jesus também está ensinando a vida familiar através das parábolas. Mas a parábola que a gente vai ter, para poder a gente resumir, é da dracma. Tem particularidades aqui, irmãos, que vocês precisam aprender, como eu aprendi. Tem particularidade aqui, é que Jesus, quando conta essa parábola, ele quer chamar a atenção das pessoas que estavam ali. Primeiro, se você entrar na história, eu quero resumir para você entrar na história, as casas daquele tempo não tinham janela, irmão. Entendeu? Nós estamos falando de um povo de classe baixa. Nós não estamos falando de rico. Nós estamos falando de um povo gentil que morava na periferia da época. As casas não tinham janela. Quando eles construíam uma janela é pouco tempo, irmão. Viu? E quanto mais janela térmica como essa, né? Bonita, que segura o frio, segura o calor, Quando eles faziam uma construção um pouquinho melhor, eles não botavam uma pedra bem no alto, assim, na parede, para que aquela pedra ficasse um buraco. E ali entrasse vento e claridade. Era só a claridade que tinha naquela época, nas casas. Talvez, nessa parábola, a intenção de Jesus, porque não é um fato verdadeiro, é uma história, Jesus está dizendo, nem essa parede tinha esse buraco na época. Então, as casas eram escuras. Quem mora numa casa que tem um cômodo que é bem escuro, que não tem janela? Por acaso, tem um cômodo da sua casa, se faltar luz à noite, você não vê o palmo da mão. É bem escura. O que acontece nessa casa? O que acontece nesse ambiente? Você não consegue ver a sujeira que fica nesse ambiente.
tá? Eu estou tratando certamente o que está ali. Alguém um dia perguntou assim: pastor, por que o senhor muda as cadeiras de lugar? Porque eu aprendi com a minha mãe que móveis da casa tem que mudar de lugar. Porque você não sabe, você já tirou atrás do seu sofá, que está há muitos anos na parede, você já viu que você encontra debaixo dele? Casa que tem criança, você encontra arroz, feijão, bife, brinquedo, dinheiro, remédio, né? Toy, o molequinho está lá, todos coitados, preto e sujeira, no meio daquele algodão de tapete que rasga de pé. Você já viu? Então a minha mãe sempre ensinou, olha que eu não morava na América, morava no Brasil, a mãe sempre ensinou que para limpar a casa, você tem que mover os móveis pelo menos de 3 em 3 meses, para a casa ficar limpa. Porque senão não é limpo, você está empurrando para debaixo. Que quanto mais, porque no Brasil, né, no meu tempo, aspirador de pó, que lá chamava o quê? Aspirador de pó, né? Aqui que é velho, né? O aspirador de pó era para quem tinha um pouquinho de, né? Money. Então a gente passava feiticeira. Quem lembra da feiticeira? Aquela vassourinha que você passava assim, e às vezes não era, às vezes era na roupa todo dia, e tome vassoura. Então me passou. E aquilo vai levantando aquela poeira. Aquilo trazia para os cantos da casa uma sujeira incrível. E eu sou do tempo que o chão da minha casa era de vermelhão. Quem lembra vermelhão? Era um piso de cimento e você passava o vermelhão, depois uma cera por cima, que de madrugada você caía, você arrebentava todo, porque eu ficava meia, e aquilo deslizava igual um azeite no chão, né? Você pisava, já vai embora. O rigado metia a cara na parede. Essas crianças, como correm aqui, se eles corressem naquele chão, estava tudo arrebentado. Porque aqui o tapete prende, né? As coisas. Nada aqui, tudo arrebentado. Porque era tão escuro, era tão liso, mas ficava bonito. Porque a cera passava na mão. A cera era linha a braço. Então o outro era com esfregão. Quem lembra o esfregão? Que era uma bola de ferro assim com cabo, e você ficava assim, ó. Ou então um empurrava o outro, botava a toalha e ficava puxando assim, brincando assim, ó, deslizando. Meu Deus! Minha mãe sempre ensinou, quer limpar a casa verdadeiramente? Move os móveis. Eu sempre mudo as cadeiras, porque vocês não sabem o que a gente encontra debaixo das cadeiras, no chão. Você não consegue limpar direito porque o velho não entra. Sabe, aí você tem que tirar as cadeiras. Quando você move as cadeiras, você encontra manchas, gorduras, chicletes. Eu tiro e vou limpando. O que Jesus quer dizer com isso? Não com essa história minha, mas a história da mulher que acendeu uma luz. Ela acendeu uma candeia, porque naquela época, como não tinha luz, era lamparina. Até a própria lamparina causava uma sujeira no teto. Porque toda a parte que é a vela, na lamparina, no azeite, ela solta uma fumaçazinha. Quem morou em casa que tinha lampião sabe muito bem o que eu estou dizendo. Se o teto é muito baixo, é uma mancha preta lá em cima. Aquilo vai queimando, aquilo vai, né, trazendo. Ela acendeu, e quando ela acendeu, ela encontrou uma série de coisas. Eu estou resumindo bastante, porque eu tinha muita coisa para falar. Mas o que Jesus quer falar para a gente através dessa parábola? Jesus está dizendo, olha, a Bíblia diz assim, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. Então, a luz que nós temos que acender todos os dias na nossa vida, principalmente numa data como essa, saindo para o final de um ano, perto de um novo ano, é a gente colocar a palavra de Deus na nossa vida, para ver quem nós fomos em 11 meses de um ano, e qual é a projeção que nós iremos ser ou seremos no próximo ano que vai iniciar. Talvez esse ano, irmão, você e eu, nós, deixamos muita sujeirinha pelos cantos, porque às vezes surgem os problemas dentro de casa, que a gente enfia para debaixo do tapete. Mas um dia um lavador de tapete chega, e quando ele tira, ele fala assim, uau, vocês não fazem a casa, você esconde. Tem valores que às vezes nós, dentro de casa, nós deixamos de fazer. São valores que são importantes para a família. Lembra que ele está tratando de casa, lembra que ele está tratando de vista, de luz, de claridade. Lembra que ele está dizendo que foi achado a dracma. A dracma se perdeu por quê? Primeiro, tinha escuridão. Segundo, talvez, sujeira. Às vezes, nós que temos valores de família,
O que são valores de família? O amor entre nós, filhos, pais, filhos. Sabe, audição, carinho, dedicação, ensinamento, beijo, te amo. Sabe, irmão, acontece o seguinte: por mais que um filho não retribua para nós a palavra eu te amo, ou retribua entre os dentes, porque às vezes está irado por alguma coisa, não liga não. Sabe por quê? Não liga porque você está fazendo como você faz com uma planta. Você está regando essa planta. Um dia ela vai dar flor e ela vai entender que necessitava daquela palavra te amo, porque aquilo era água para fazer a beleza da flor surgir. Não tem problema, joga lá, deixa mesmo, vai falando, até se irritar. Eu me lembro que Cília não tem um dia que Camila não sai de casa porque ela fala: que Deus te abençoe o teu dia, que Deus te abençoe teus caminhos. Aí, às vezes, quando a gente pega um violino e fica... Ela já sabe. E eu fico assim: é mesmo, glória a Deus. Mas é importante, irmão. No final eu fecho, passo a régua e digo: amém, glória a Deus, é isso mesmo. Por quê? É importante. Chega um dia, quando nós não mais existirmos, isso vai ser lembrado. Valores. Vocês têm valores dos seus pais. Eu escuto alguém de vez em quando dizer: ah, mas meu pai fazia isso, a minha mãe era assim. Que é isso? Valores. Valores que você não esqueceu. Mas, e os seus valores para com a sua família? E os seus valores para com Deus? É por isso que eu digo, quarta-feira, nós tivemos um pregador aqui, ele diz assim: eu não sei, está pregando, falando de crentes que não buscam o reino de Deus, que não servem a Deus, que não estão na presença de Deus. Alguém disse para ele que aqui, o crente que vem do Brasil, é difícil ficar na presença de Deus. Não, é porque ele nunca esteve na presença de Deus, porque é impossível quem está na presença de Deus deixar a presença de Deus. É impossível. Irmãos, eu vou dizer para vocês aqui não estão mais velhos do que eu nesse país. Vai chegar uma época que vocês vão dizer assim: tudo que eu fiz não valeu a pena, porque eu pequei contra Deus, porque eu podia ter feito para Deus e não fiz. Chega no final que você vai incluir essa frase que eu estou dizendo para vocês. É por isso que eu digo sempre: mantenha Deus na sua vida. Não custa. Você não vai deixar de trabalhar para estar na igreja. Você não vai deixar de trabalhar para Deus. Você não vai deixar os seus planos. É melhor os seus planos estarem no caminho do Senhor, com o Senhor, do que sem Ele. Você está entendendo? Tudo isso são valores. Deus é valor na nossa vida. Entendeu? A adoração a Deus é valor. Amar a Deus é valor. Então são valores que às vezes nós estamos jogando para debaixo da ponte. Debaixo do tapete. Porque a vida está escura. O que é vida escura? Não está tendo presença de Deus. Não está tendo a luz do Senhor, que é a palavra de Deus. Você entendeu? Quando eu fui, há uns meses atrás, a nossa geladeira lá em casa, começou no freezer. Na parte de baixo, daquela gaveta que é o freezer, começou a jorrar uma água embaixo. Tá? E aí eu tentei consertar, porque alguém diz: tira a gaveta, põe um secador de cabelo para poder derreter a linha dela lá atrás. Tudo isso, eu só não tirei a gaveta, mas a Cília colocou um secador de cabelo. Enfim, fez uma série de coisas, não deu certo. Aí chamamos um técnico para consertar. O técnico foi lá e tirou a gaveta, botou o secador de cabelo, tirou tudo e foi lá atrás. Aí ele falou assim: escuta uma coisa, preste atenção. Debaixo da geladeira, na frente da geladeira, bem embaixo, ele tirou uma placa de plástico desse tamanho. Ele falou: isso aqui tem que ser removido 3 vezes ao ano. Você quer ver? Olha o que eu vou tirar de baixo. E lançou a mão. Uns algodão desse tamanho, de poeira, na cozinha. Ele disse que não pode ficar assim. Tem que ser limpado. Talvez você vão chegar em casa hoje, já vão olhar debaixo da geladeira para ver se tem que limpar. Quando vocês olharem embaixo, está uma sujeira pura. Por quê? Não tem luz. Você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar por quê? Porque não chega lá a luz. Você não vê de cima, tem que ser de baixo. É isso que Jesus está ensinando para a gente através
dessa passagem. Ei, a dracma era a vida moral dessa mulher, era a lembrança, era um sentimento muito grande. Essa mulher, mesmo casada, mas sem a dracma, talvez ela não tivesse o valor que ela teria como uma mulher casada. Isso aqui trazia a lembrança de um dia especial para ela. Se seu marido tirar a aliança do dedo, você talvez não perceba no primeiro dia, mas no segundo dia você está... O que houve? Não sei, Fiona. Está andando com quem? Onde você está indo? Quem está olhando para sua mão? Não é? Por quê? Porque aquilo ali traz um simbolismo que tem dono. Tem um sentimento. Tem alguém que me ama. Eu uso a aliança no dedo da frente. Nesse grandão aqui, a minha aliança. A outra que eu tinha aqui, na pandemia, eu estava de luva. E quando eu tirei a luva, o dedo no inverno, né? Viu, Gilmar? Tudo no inverno, não murcha não. Mingua. Viu? Aí quando eu tirei a mão assim, lá em Noró, para tirar a luva, ela estava um pouquinho frouxa. Eu senti, tirei a luva, joguei no lixo, fui para dentro do home depot para minha esposa comprar um negócio do tempo. Quando eu cheguei no trabalho, a aliança foi embora. A aliança grossa foi embora. Aí eu tenho essa aqui grossa, eu já não uso ela aqui, eu uso aqui. Né? Aí um dia nós saímos, a família saiu, e aí estávamos conversando, aí veio uma senhora conversar perto da gente, e a senhora ficou conversando, olhando para mim, conversando, tinha outras pessoas em volta, aí a Camila botando o filho para a Cília, viu? Porque ela não viu a aliança no dedo dele, ela se aproximou para ele. Essa aliança dele, cadê a aliança? E eu estou com a aliança aqui, desse tamanho. Existe um simbolismo, existe uma identificação. Sabe, irmãos, eu não estou falando de casamento, eu estou falando de valores que às vezes nós estamos deixando passar. Às vezes eles estão escondidos debaixo da escuridão, aonde a palavra de Deus não entra na nossa vida. Às vezes tem coisa na nossa vida que a gente não permite Jesus entrar. Porque são segredos. Até parece que a gente esconde alguma coisa de Jesus. A gente não esconde nada de Jesus. Mas nós não deixamos entrar. Por quê? Porque a gente não quer deixar de fazer. A gente não quer parar com maus hábitos. A gente não quer parar com os desvios. Então a gente não deixa Jesus entrar. A gente passa para lá. A escuridão esconde as dracmas, esconde os valores. Sabe? E o importante de tudo, que quando a luz entra, ela traz à tona tudo aquilo que está obscuro. E a Bíblia diz que quando ela encontra as dracmas, ela ficou tão feliz que ela convidou as amigas, as vizinhas, para celebrar com ela, porque ela conseguiu encontrar algo de tanto valor que tinha perdido. Jesus aplica isso para um pecador, né? Para os pecadores que são alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Sabe? O interessante é que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Olha, não é os anjos que fazem festa. Leia o texto. É Deus que faz a festa. Porque o texto diz que há festa no céu diante dos anjos. Entendeu? Então não são os anjos que fazem. Eles presenciam a festa que Deus faz com um pecador que se arrepende. Sabe? Tem muito mais coisas que eu queria falar, mas não dá o nosso tempo. Nosso tempo não permite. Mas quem sabe nessa manhã, né, a gente pode permitir que a luz de Deus possa entrar em todas as áreas da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, e a gente venha encontrar aquilo que talvez está matando os valores principais das nossas famílias. Às vezes, irmão, a gente olha para as famílias dentro da igreja e pensa que tudo está bem, mas nem tudo às vezes está bem. Viu? Às vezes no Facebook, a família se torna uma família real. É uma maravilha. Mas quando passa o Facebook, vem a família real. Na real, não é real, na real, é um inferno, é uma tristeza, é um desencontro. O que é isso? Perda de valores. Sabe? Que Deus possa acender a luz na nossa vida nessa manhã.
é nos fazer pensar e ver aquilo que nós estamos encontrando para ser removido, para ser limpo, sabe? Porque a casa precisa ser limpa. Se você deixar o Espírito Santo de Deus penetrar na sua vida totalmente, né? Totalmente, ele limpa a casa, ele adorna a casa, ele faz uma casa limpa e nova, aonde os anjos de Deus, sabe, tem liberdade, aonde o Espírito de Deus flui, deixa essa luz entrar na sua vida a partir dessa manhã. E a sua história vai mudar. Você vai poder celebrar. Porque às vezes, irmãos, a gente é tão irrigado, tão concretado nos nossos valores pessoais, que a gente não consegue abrir mão para viver feliz. Eu disse para um rapaz ontem, quando a gente casa, eu falei para ele, quando a gente casa, abrir mão de uma coisa que a gente tanto quer naquela hora, não é vergonha e nem fracasso. Não é nem mais homem, nem menos homem. É simplesmente uma luta para viver bem. Talvez hoje você abra mão daquilo que você mais quer agora. Abre mão. Perdi, não perdeu. É uma questão de tempo. Quem sabe daqui 2 semanas, uma semana, daqui um mês, um outro momento, você vai ter aquilo que você quer. E você não vai precisar abrir mão. Porque a parte B vai aceitar aquilo que você quer. Porque quem ama cede. Viu? Quem ama, abre mão do que é tão importante. Porque quando é muito importante para você, talvez não é importante para o outro. Ele tem que ser importante para os dois. A única coisa que tem que ser realmente e não abrir mão é de Deus. Essa não abre mão. Mantenha-se firme em Deus. Porque a luz, ela traz à tona tudo que precisa ser mudado. Mas Deus não precisa ser mudado. Nós é que precisamos ser mudados diante de Deus quando a luz entra em nós. Viu? Alguém diz que quando morre, eu nunca morri. O dia que morreu, depois eu volto e falo para vocês. Que a gente vê uma luz no fundo do túnel. Você nunca viu túnel na Bíblia e nem vi a luz. Eu sei que Jesus é a luz, mas ele não fala que no fundo do túnel tem uma luz. Não é verdade? Mas uma coisa eu sei, a gente vai encontrar um sol da liberdade, uma estrela da manhã. Viu? A gente vai encontrar com o alto aí com você, porque ele espera por nós. Se Jesus não voltar, como o nosso irmão falou hoje, ele é de hoje que ele ouve essa história. E eu também ouço, eu tenho mais tempo de vida do que ele. Essa história que Jesus vai voltar, Jesus está voltando, irmão. Tem gente morrendo toda hora. Tem gente morrendo toda hora. Para esse, Jesus já está voltando. Já voltou. Viu? Já voltou. Agora, a volta de Jesus, que é mencionada na Bíblia, tem certeza, vai voltar. E não vai voltar com escuridão. Vai voltar com uma luz. Vai clarear o mundo. E a Bíblia diz que o mundo todo verá o retorno de Jesus. O mundo todo verá. Então deixa, acenda a luz na tua casa, acenda a luz na tua vida, acenda a luz na tua alma e deixa o Evangelho mudar a tua história, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Nós vamos cantar, nós vamos orar e vamos cantar parabéns para poder terminar o nosso culto dessa manhã para o Estevão. O Estevão fez aniversário, né? Ele fez aniversário no final de semana, no início de semana, foi terça-feira, não foi? Terça-feira. Ele fez aniversário, nós mandamos, colocamos na página da igreja, o pessoal, né, curtiu ali, mandou mensagem, até o paizão mandou também, filhão, é isso aí, a gente acompanha. E é importante a gente cantar parabéns. E agora, semana que vem, é a Esther, né? A Esther faz aniversário, acho que é sábado que vem, né? A Esther faz aniversário. É bom que já pode fazer uma festa só e passa a régua, né? E fica mais. Então, olha que fica bem difícil fazer duas ali. Passa a régua. Vai no meio, passa para os dois, né? Fica mais fácil e vamos seguindo em frente. Então vamos ficar de pé, vamos chamar aqui, né, o Estevão, a Ariane e o Everson para poder a gente orar a Deus, cantar parabéns para ele e abençoar a vida dele, receber a bênção apostólica. As crianças não vão subir, né? Vão subir? Para fazer uma coisa aqui em cima? Então tá, traz aqui para cima, porque a gente não pode deixar as crianças sem participar. Estenda suas mãos para cá, vamos a orar, abençoar a vida do Estevão nessa manhã, para que Deus possa abençoar a vida dessa criança,
que ele continue saudável, crescendo normalmente, né? E sempre nos caminhos do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, como todos nós fazemos aqui, né? Então feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos colocar a vida do teu filho nas tuas mãos, que completou mais um ano de vida. Abençoe essa criança, abençoe, meu Pai, para que ela possa caminhar, crescer no entendimento da tua palavra, dê sabedoria aos pais, ao Everton, à Ariane, para que possa conduzi-lo no caminho e que ele venha se tornar um jovem na tua presença, um homem na tua presença, fazendo a tua obra e o Senhor manifestando na vida dele. Cuida da saúde dele, cuida, meu Pai, de todos os valores que são necessários para uma criança crescer, não só na família com os pais, mas também na tua presença. Nós, como igreja, nós abençoamos e pedimos que o Senhor venha derramar sobre ele o teu amor, a tua prioridade, e que sempre o Senhor seja louvado na vida dos teus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3 e parabéns a você, esta data.